Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça. Ó, meu Senhor, nós queremos suplicar a Ti, Senhor, pela Tua igreja no interior, a Tua igreja na cidade. Guarda os meus irmãos, abençoa, Senhor, os Teus ministros. Toma em Tuas santas mãos, Pai querido, cada ministro Teu, dando a graça, a unção, o poder, a sabedoria, o discernimento. Abençoa a membresia da igreja, toma em Tuas santas mãos cada vida, cada família, Senhor. Ajuda os meus irmãos, abençoa, meu Senhor, jovens obreiros. Senhor, os que estão em formação, os que estão formando o seu próprio lar. Ó Deus da graça aos jovens na igreja, moços e moças, Pai, que tenham temor, que busquem a Tua orientação, a Tua presença e que sejam, Senhor, uma bênção na Tua igreja. Amado Pai, guarda os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, os nossos irmãos. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso Deus por estarmos de volta com o programa Unicresce no Ar. É um privilégio continuar. Ano 34. Temos a graça para perseverar. Deus me deu graça, Deus me encheu de graça, Deus me encheu de alegria, de coragem. E me tornei assim um tanto inquieto, não estando trabalhando, não estou bem. Louvo ao Senhor, comecei muito cedo, não sei o que é férias e quero ser útil até o último dia. Quando é o último dia, não sei. Mas se o Senhor me atender, quem sabe dê um susto em alguém, dê um susto na igreja em algum dia destes. Porque é um desejo do meu coração ser útil até o último dia. Ou seja, todos os dias para mim que sejam úteis. Não suporto a ideia da inutilidade. Não suporto a ideia do peso, de pesar para os outros. Isso é um peso para a família, para a igreja, para os meus irmãos. Tenho o coração cheio de gratidão. Meus filhos na graça, minhas filhas na graça, meus alunos e ex-alunos, os que hoje são ministros e eu coloquei, os que não tinham nenhum interesse ou nenhuma vocação pelas Escrituras, pela palavra, nenhum desejo, e eu incentivei a isto, me sinto muito compensado e recompensado. Então, é uma bênção estar aqui fazendo a obra de Deus. Hoje o nosso texto, segundo o livro de Reis, capítulo 16, versículos 10 a 16. O tema para hoje, meus amados irmãos, a ilusão do altar novo. Vamos à leitura e ao aprendizado. É bom para você, muito bom para mim, muito bom para nós. Uma visita real. O rei de Israel foi encontrar com o rei da Assíria. Coisa grande. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez Urias, o sacerdote, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar. E o rei chegou-se ao altar e sacrificou nele
e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs de lado do seu altar, da banda do norte. E o rei Acaz mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Agora fala conosco, fala com os meus irmãos, cada ouvinte, os nossos ajudadores, os nossos amigos. Ajuda cada um, Pai. Dá graça ao teu povo, nos dá, meu Senhor, compreensão deste amor profundo. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, um sujeito conservador, como eu pareço ser, é suspeito. Hoje, qualquer viés conservador, o sujeito é suspeito. Na política, um viés conservador é uma mácula, é uma mancha. Ser corrupto, ser desonesto, ser mentiroso, fanfarrão e assassino até, daqueles crimes sem resposta, sem explicação, ou aqueles projetos, aqueles processos que são engavetados para sempre, parece tudo normal, natural e legal. Mas um viés conservador é crime bárbaro. Isto na política. Quase que no mundo todo existe esta terrível reação contra a cidadania, o nacionalismo, as pessoas de viés conservador. É terrível ter que admitir, mas infelizmente na igreja cristã, na representação, no salpicado das muitas denominações, chegou essa abominação. Ser conservador nos costumes, ser conservador na palavra, ser um tradicional, é uma mácula, é uma mancha. Ser um palhaço de rede social, ser um perverso eclesiástico, prometendo que não pode fazer e mentindo de olhos fechados ou abertos, é tolerável. Mas um viés conservador é cruel. Ninguém suporta, não estão suportando. Conservadorismo, em muitos aspectos, é como se fosse uma mácula. Nós temos exemplos nas Escrituras desta mescla nociva, perversa, do novo, da introdução do novo, contrariando as coisas de Deus. Neste texto que nós lemos, meus amados irmãos,
nós encontramos a história do Acaz. Acaz foi para Damasco e ele viu um altar. Claro, se era um altar de Damasco, era um altar para os deuses. Se era um altar dos assírios ou dos sírios, então não tinha nenhuma superioridade em relação ao altar de Deus. Mas ele, o Acaz, viu o altar, achou bonito. E a gente não tem que reconhecer que as coisas dos filhos deste mundo, em muitos casos, são mais bonitas. Então o Acaz viu aquilo, achou light, achou leve, achou bonito e certamente pediu autorização e fez uma planta baixa daquele altar. Mandou desenhar ali para que esse altar fosse construído em Israel. O Acaz enviou mensageiros marcando esse encontro. Ele tinha uma grande dificuldade em defender-se dos sírios e achou por bem fazer aliança com os assírios, que na verdade eram mais numerosos e mais perigosos. Mas essa questão internacional é assim também desde o começo do mundo. E o Acaz tomou a prata e o ouro que se achava na casa do Senhor e na casa do rei e mandou um presente para o rei da Assíria. O rei da Síria deu ouvidos ao Acaz e subiu contra Damasco para fazer era uma aliança de Israel com os assírios contra os sírios. O rei da Assíria aceitou a proposta, recebeu o presente e tomou a iniciativa e levou o povo e fez uma guerra. O rei Acaz viu o altar nesse encontro com o Tiglat-Pileser, viu o altar de Damasco, um altar que estava em Damasco. Não diz, não tem detalhe onde era, como era o altar. E ele enviou ao sacerdote Urias a semelhança, a planta do altar, o desenho do altar. O modelo, o acabamento, todos os detalhes. E Urias, o sacerdote, edificou um semelhante para quando ele voltasse da aliança com os assírios, usar este altar para fazer suas celebrações. Aí ele tinha ordenado, o sacerdote fez, e quando ele veio, ele viu o altar e realmente tinha sido feito com os detalhes. Aí ele usou o altar, sacrificou no altar, queimou o seu holocausto, versículo 13 diz que ele queimou o seu holocausto, a oferta de manjar, tudo parecia com o altar de Deus. Tudo parecia com o altar de Deus. Parecia, mas não era. A ilusão do altar novo encheu Acaz de
perspectivas novas. Era uma nova situação. Tinha vencido os sírios numa aliança com os assírios. Tinha visto um altar lá na terra conquistada e copiou o modelo, mandou a planta. Olha, quando eu chegar lá, quero isso pronto. Foi feito. E sabe o que ele fez com o altar, com a estrutura que tinha sido feita ainda na época de Salomão? Ele mudou, cortou, tirou, ele fez uma transformação por conta própria. E ele fez com que todos os seus sacrifícios e os sacrifícios do povo fossem oferecidos no altar novo. No altar novo. Os feitos do Acaz, tudo o que ele fez, foi escrito nas crônicas dos reis de Judá, denunciando o que ele fez. Ele foi sepultado na cidade de Davi, ele foi honrado, naturalmente honrado, e o Ezequias foi o seu sucessor. O Acaz mandou fazer aquilo e fez uma recomendação. Todos os sacrifícios, todas as ofertas, todas as libações deveriam ser sacrificados no altar novo. No versículo 14 diz: porém o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou da casa do Senhor. Ele tirou o altar que Deus tinha mandado fazer, tinha ordenado fazer. Tirou de dentro, de diante da casa e colocou de lado, fora, o altar que ele tinha construído era o altar em vigor. O outro, ele disse, deixa ali que é para mim consultar quando for conveniente a mim. O versículo 15 diz, e o rei Acaz mandou a Urias, o sacerdote, dizendo, no altar, no grande altar, queima o holocausto da manhã, como também as ofertas de manjares da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo. Ninguém vai usar o altar velho. Tem que usar o altar novo. O holocausto de todo o povo da terra e a oferta de manjares, suas ofertas de bebida, as libações, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim. É meio complicado, principalmente quando eu falei a princípio a história do conservador e o não conservador. Quando você tende a preservar, conservar as coisas que tiveram importância ao ponto de o Senhor dizer, guarde isto, mantenha isto. Quando você tem esse sentimento de conservar, de guardar, de praticar, você é censurado. O rei queria o altar
de bronze para si. Só ele teria direito de consultar. Mas a infidelidade, a desobediência impediria que ele tivesse uma resposta de Deus. O máximo que ele podia ter, o máximo que ele podia receber era uma satisfação do seu ego, a satisfação da sua própria autoridade. Eu mandei e o sacerdote Urias fez. Eu mandei de lá de Damasco, enquanto eu estava no fronte, no campo de batalha, minhas ordens estavam sendo acatadas, o altar novo tinha sido feito, e quando eu cheguei, estava tudo no jeito, mas era contrário à vontade divina. Não tem uma palavra de Deus ordenando a fabricação, ou confeccionar, ou organizar, ou levantar de um altar, desbancando o altar de cobre. Então, meus amados irmãos, a ilusão do novo, a ilusão da coisa nova. Vamos fazer diferente de Deus. Vamos fazer diferente da Bíblia. Ninguém precisa desta coisa tão antiga. Vamos fazer diferente. E faz diferente. Mas Deus aprova. Você tem aprovação divina. Dá para ter aprovação divina quando se coloca o que Deus ordenou, coloca de lado, e que aprenderam recente é quem toma o lugar. É para pensar na cama. É para pensar. É para pensar. Vá dormir pensando. É importante fazer aliança com os ímpios, copiar dos ímpios sua criatividade até o seu culto. É importante trazer a coisa ímpia para dentro da casa de Deus. É sabedoria trazer para o culto ao Senhor os recursos do culto aos demônios. É para pensar. Aqui eu não teria resposta. É para pensar. Pense, avalie como ficou ou como ficaria a bondade de Deus, o plano de Deus, a bênção de Deus, quando o rei substituiu o altar de Deus por um altar do paganismo. Vamos orar pelo memorial. Aqui nós temos, eu vez por outra fico passando o meu memorial aqui e vendo nomes de meus queridos irmãos que foram para a glória, mas eles deixaram suas famílias, têm filhos, alguns ainda têm a viúva, algumas ainda têm o viúvo, tem os filhos, tem os netos, Vamos apresentar ao Senhor o memorial da oração, interceder por cada um. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua compaixão. Abençoa os meus irmãos, dá graça, dá saúde, dá vigor, dá vitória. Ajuda cada um, Senhor, operando em cada coração. Agora, meu Senhor, apresentamos a Ti este memorial. Tu conheces a família que está desfeita, porque foi para a glória o cônjuge.
Tu conheces, Senhor, a família que está desfeita, porque aqueles, meu Senhor, que estavam em comunhão contigo, buscando a tua face, foram levados. Tu sabes, meu Senhor, todas as coisas. Opera maravilhas na vida dos meus irmãos. Toma em tuas santas mãos cada vida. Opera pelo teu grande amor, Senhor. Dá graça, dá vigor, dá sabedoria, dá, meu Senhor, a alegria de servir. Deus fiel, Deus todo-poderoso, abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, que cada um receba, meu Senhor, a porção da graça necessária, ó Deus, a vida abundante. Querido Senhor, Deus todo-poderoso, Deus de Israel, faz maravilhas, opera em cada coração. Nós te pedimos tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.